CELAC e da União Europeia. No encontro estavam presentes Lula, Emmanuel Macron, Alberto Fernandes, Gustavo Petro, a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, e um dos principais líderes da oposição no país, Gerardo Blide. Apurou que o Brasil encarou a presença de Delcy e de Blide no encontro como sinal de que um entendimento governo-oposição ainda é plenamente factível. Fontes do governo brasileiro afirmam que a reunião proposta pelo governo francês sobre a Venezuela deixou os venezuelanos satisfeitos e pode representar uma mudança de paradigma na visão dos europeus sobre o país sul-americano. A Organização Meteorológica Mundial, OMM da ONU, alerta para o aumento do risco de mortes causadas pelo calor extremo que atinge a Europa, a Ásia e os Estados Unidos. Grandes áreas do sul e do leste da Europa foram colocadas em alerta vermelho para a onda de calor nesta terça-feira 18. A ilha mediterrânea da Sardenha, parte da Itália, pode ter máximas de mais de 47 graus Celsius. Segundo meteorologistas, as temperaturas podem passar dos 40 graus Celsius em várias cidades italianas, chegando a 43 graus Celsius na região de Roma. Com temperaturas escaldantes atingindo a Europa durante o pico da temporada de turismo no verão, a OMM disse que a onda de calor no hemisfério norte deve se intensificar. Venezuela. Declaração de reunião com Lula e Macron prevê acompanhamento internacional da eleição e levantamento de sanções. Texto também prevê levantamento de sanções contra o regime de Maduro. Uma versão inicial do texto foi abandonada por ser considerada muito favorável à oposição, que também participou da reunião. Na segunda-feira 17, houve uma reunião entre a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, e Gerardo Blide, um dos líderes da oposição no país, em Bruxelas. A conversa foi intermediada pelos presidentes Lula, Emmanuel Macron, França, Gustavo Petro, Colômbia, e Alberto Fernandes, Argentina. Nesta terça-feira foi divulgado um comunicado sobre o encontro, e no texto final os presidentes desses países fizeram os seguintes pedidos. A Venezuela deve ter eleições presidenciais livres em 2024, que incluam o acompanhamento de missões de observadores internacionais, veja mais abaixo. As sanções impostas à Venezuela devem ser levantadas se o país realmente organizar eleições livres e justas. Uma primeira versão desse texto foi vetada pelos representantes da Venezuela que consideraram o comunicado muito favorável à oposição do país, de acordo com pessoas que acompanharam a redação do texto e que pediram para não serem identificadas. Esses dirigentes latino-americanos e Macron estavam em Bruxelas para participar de um encontro de líderes de países de dois blocos, a União Europeia e a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC. Eleições presidenciais na Venezuela. Delcy, a vice-presidente da Venezuela, é uma figura importante do regime chavista. A Venezuela prepara eleições para o ano que vem, mas há desentendimentos entre o governo e a oposição. A oposição da Venezuela afirma que as condições para as eleições são antidemocráticas, e que vários de seus principais candidatos já foram impedidos pelo governo de ocupar cargos públicos. Foi o caso da ex-deputada Maria Corina Machado. Em 2021, a União Europeia enviou uma missão de observadores para acompanhar eleições regionais na Venezuela. Na ocasião, os europeus afirmaram que as condições eleitorais no país haviam melhorado em relação a votações anteriores, mas que a Venezuela ainda não tinha um poder judiciário independente. No entanto, recentemente deputados aliados do presidente Nicolás Maduro afirmaram que o governo da Venezuela não vai permitir que observadores da União Europeia trabalhem no país, na eleição presidencial do ano que vem. Recesso informal, o que significa a folga do Congresso e como isso afeta o governo. Pela Constituição, parlamentares poderiam interromper as atividades a partir de 18 de julho se tivessem votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que não ocorreu. O que se sabe sobre soldado americano detido após cruzar fronteira da Coreia do Norte? Autoridades dos Estados Unidos dizem que militar estava sendo escoltado para fora do país por motivos disciplinares, mas conseguiu sair do aeroporto e se juntar a uma patrulha pela fronteira. Um soldado dos Estados Unidos está detido na Coreia do Norte depois de cruzar a fronteira sem autorização. A informação foi confirmada por um porta-voz do Pentágono.
O que acontece no mundo você vê aqui, notícias de última hora atualizada em tempo real, de forma simples e segura, 100% imparcial, aqui é a Jéssica. Reportando para a VNS News, siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras, obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Um membro em serviço dos Estados Unidos em uma viagem de orientação à área de segurança conjunta cruzou a linha de demarcação militar para a República Popular Democrática da Coreia, RPDC, intencionalmente sem autorização. Acreditamos que ele esteja atualmente sob custódia da RPDC e estamos trabalhando com nossos colegas do Exército Popular da Coreia para resolver este incidente. O militar americano foi identificado como soldado raso de segunda classe Travis King, segundo disseram autoridades à CBS News, parceira da BBC nos Estados Unidos. Trump diz que é alvo de investigação sobre invasão ao Capitólio em 6 de janeiro. Essa carta pode preceder uma acusação formal. O escritório do procurador especial envolvido no caso se recusou a comentar. O ex-presidente Donald Trump disse nesta terça-feira, 18, que recebeu uma carta do Departamento de Justiça informando-o que ele é alvo da investigação do Departamento de Justiça sobre as tentativas dele para reverter o resultado das eleições de 2020, em que ele foi derrotado por Joe Biden. A invasão do edifício do Legislativo dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, foi parte dessas iniciativas para mudar o resultado da votação. Essa carta pode preceder uma acusação, assim como aconteceu no mês passado em uma investigação separada sobre o manuseio incorreto de documentos de segurança nacional. O ex-presidente fez a afirmação em um post em sua plataforma Truth Social, dizendo que recebeu a carta-alvo na noite de domingo. Um porta-voz do procurador especial Jack Smith, cujo escritório está liderando a investigação, se recusou a comentar quem é a herdeira da Disney presa após bloquear aeroporto. Ativista Abigail foi presa em Nova York, nos Estados Unidos, em um protesto contra jatos particulares. Abigail Disney tem 63 anos, cresceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, estudou na Universidade de Yale e carrega um sobrenome que dispensa comentários. Na árvore genealógica da família, ela é sobrinha-neta de Walt Disney, um dos maiores produtores cinematográficos do mundo e criador do Mickey Mouse. Seu avô, Roy Disney, é irmão de Walt e um dos cofundadores do conglomerado de entretenimento. Uma das herdeiras do Império Disney, Abigail é também ativista. Na última sexta-feira, 16, ela foi presa em Nova York em um protesto contra jatos particulares. Ela e outros ativistas bloquearam o aeroporto regional de East Hampton em Vinescott, Nova York, para protestar contra as férias exclusivas de ricos investidores em combustíveis fósseis e poluidores que impulsionam a crise climática, segundo o comunicado do grupo. Governo anuncia mais 3.000 vagas em concursos públicos, com salários de até R$21 mil, veja a lista. Em junho, governo já havia autorizado 4,4 mil vagas para diversos órgãos. Anúncio foi feito pela ministra da Gestão, Esther Vec. A ministra da Gestão, Esther Vec, informou nesta terça-feira 18, que o governo federal abrirá mais 3.026 vagas em concursos públicos. Segundo a ministra, os novos servidores vão atender 22 órgãos, e os salários podem variar de R$6 mil a R$21 mil. Segundo a ministra, são 2.480 vagas para novas seleções e 546 nomeações em concursos já realizados.